Bom dia, muito bom dia a todos. Mais uma edição do Marisa Morning, agora 8 horas e 30 minutos, dia 19 de junho de 2020. E deixa eu ver aqui no chat se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo, se tá tudo certinho aqui. Deixa eu ver. O Gustavo, a Lilian, Jane, Edson. Bom dia, Artemis. Bom dia, Leon Gamer. Bom dia a todos. Boa noite da Austrália, Ruiva. Boa noite, Hélio. De onde é que vocês estão falando? Conta para mim que eu adoro saber. Pessoal de Nova Iguaçu, sempre presente aqui. Blumenau, Santa Catarina, cidade linda. Birigui, São Paulo, Goiás, Videira, Santa Catarina, deixa eu ver, ai, sobe muito rápido, Itaboraí, Rio de Janeiro, Floripa, beijo, Ijuí, Piracicaba, Barretos, pô, Barretos deve ser muito legal, né? Eu tenho vontade de ir conhecer aquelas festas de peão de boiadeiro. Cotia, São Paulo, galera de São Paulo sempre em peso aqui, pessoal de Minas Gerais, comendo um pãozinho de queijo, tomando café da manhã e aproveitando para ficar bem informado aqui no Marisa Morning, de segunda a sexta, às 8h30 da manhã. Eu venho comentar com vocês os principais assuntos do momento, as notícias, e hoje vocês viram aí no título da nossa live, militares e federais subindo o tom, porque saiu manifesto dos militares ontem e também teve uma declaração da Polícia Federal que pelo menos traz uma esperança para o nosso coraçãozinho judiado aí, porque brasileiro sofre demais depois da hegemonia esquerdista no poder. Finalmente conseguiu colocar o presidente conservador, mas ainda há muitas pessoas que dizem que saíram do socialismo, mas o socialismo não saiu da cabeça delas, é complicado, mas nós não vamos parar nunca. Vamos vir aqui na internet enquanto ainda a gente puder se expressar aqui na internet, né? Seja no Twitter, no Facebook, pessoal que gosta de grupos do WhatsApp, que curte os vídeos do YouTube, aqui tem live, tem vídeo gravado, tem para todos os gostos, tem vários agora youtubers conservadores, isso é muito bom, porque tem mais opção para o pessoal se informar. E eu quero dar os parabéns para o canal Terça Livre. Desculpa, pessoal. Canal Terça Livre aí do Alan dos Santos e para a rapaziada toda do Terça Livre, que ontem atingiu a marca de 1 milhão de seguidores, merecido. Eles fazem um excelente trabalho, estão há muito tempo aqui no YouTube batalhando, e eles têm, não é só um canal de YouTube, né? Tem os cursos, tem a revista do Terça Livre, que é maravilhosa. Então, parabéns aí pro Ítalo, pro Alan e para todo mundo que traz pra gente essas colocações, essas opiniões, né? Eles não só dão a notícia, mas eles também fazem análise. A gente gosta muito, ajuda a gente a clarear os nossos pensamentos, porque quando a gente ouve alguém falando, ou quando a gente fala, a gente coloca, organiza o nosso pensamento, e isso é muito, muito importante, principalmente numa época onde tanto se fala em guerra cultural, né, pessoal? Então, deixa eu ver algumas... Ai, tem um cabelo. Sempre tem um cabelo na frente do meu óculos, né? Eu separei algumas pautas aqui, tá? Além esse repúdio enérgico dos militares, que eu quero comentar com vocês, nós tivemos a Polícia Federal pedindo o fim das ações desse inquérito ilegal, mas que segundo o STF não é ilegal. Nós vamos comentar este assunto também. Temos o Lazier Martins, senador aqui do Rio Grande do Sul, que eu vou dizer para vocês, assim, não é dos meus preferidos, mas pelo menos ele tem falado bastante sobre impeachment do STF. Ele voltou, impeachment dos ministros do STF, né? E ele voltou a falar sobre esse assunto. Nós tivemos aí uma medida do Bolsonaro que acabou com o monopólio da Globo e para as transmissões de futebol, os clubes poderão negociar, porque, pessoal, futebol dá muito, muito
muito dinheiro. Então, isso daí é mais um golpe nessa emissora lixo. A Globo é um lixo. Tem aqui também gente dizendo que tem ministro dizendo que o gabinete do ódio, seja lá o que isso for, não merece liberdade de expressão. Então, só merece liberdade de expressão quem eles acham que merece. Tivemos o Maia fazendo uma fake news. Fake news. Nós achamos que Maia tem que ir para a cadeia, que ele deve ser condenado? Não. Mas eles têm que parar com essa história de criminalizar, assim, pessoas que se enganam. Vamos dar o benefício da dúvida pro Maia? Vamos, né? Pro Nhonho. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de tomar uma cervejinha, de relaxar. Teve também uma matéria naquela revista maravilhosa, Fuxicoé, lá do grupo dos Antas, que agora descobriu o esquema criminoso onde deputados estão gastando milhões em malas de dinheiro que vão para lá e para cá para divulgação de atos antidemocráticos. É ou não é o mesmo discursinho da Globo? Que coisa mais triste, né? A cada dia que passa, eles cavam um buraco mais fundo no poço da inutilidade jornalística. Nós temos também agora no Brasil, teremos a pobrefobia. Tem um projeto de lei que cria agravante para violência praticada contra pobres. Os Estados Unidos, o Trump deu uma declaração aí de que vai romper com todos os vínculos econômicos com a China. Isso é uma notícia boa para nós que não queremos viver numa ditadura comunista. O Moro, ele consegue também, né? Ele saiu do governo, vazou print de conversa privada para Globo, desde então tem sido um negócio ladeira abaixo, virou blogueiro dessa revista Fuxicoé, que eu acabei de comentar com vocês, e deu entrevista para o Vila. Sim, o Vila, que chamou todos os eleitores de Bolsonaro de nazistas. Então, o que dizer? E Mandetta, nunca mais falamos dele, mas agora saiu uma investigação que parece que ele fechou 34 contratos superfaturados. Olha só, os podres vão aparecendo. E antes de eu começar os meus comentários, eu vi que vocês já estão... Olha só, nós já temos quase 5.000 pessoas aqui ao vivo. Muito obrigada pela presença de todos vocês. E deixa eu dar uma olhadinha nos comentários aqui. Vamos para a primeira rodada do Superchat. Fabi Lima, querida, sempre presente aqui. Bom dia, prof. Alerta de Osasco. Beijos, se cuida. Ué, o que aconteceu em Osasco que eu não estou sabendo? Guilherme Sanches, apoio o presidente. Ponto. Agora não adianta ficar só nas palavras enquanto a STF e companhia estão nos ferrando de todo jeito. Concordo plenamente, não adianta ficar só nas palavras. Camila da Costa, militares subindo o tom só pode ser usar batom e calcinhas de cores mais coloridas, né? Beijos da Inglaterra. Eles estão costurando agora máscaras purpurinadas e vão fazer um asfalto especial de cor unicórnio. Paulo Rafael Viana, João Pessoa, Paraíba, prof. Ontem chegou para mim os livros que encomendei da sua livraria, já começando a ler, parabéns, obrigada. Então, pessoal, eu me esqueci de colocar a descrição no vídeo de hoje, me perdoem, mas hoje é o último dia da promoção da minha livraria, então dá uma procuradinha aí, livrariapaulamariza.com.br, e tem descontos de até 60%, aproveita que hoje é o último dia, e eles estão entregando bem rápido. Daniel Cardoso, obrigada pela contribuição. E temos aqui também o João José Ferreira Neto. Precisa definir uma data para irmos às ruas aos milhões. Já fui e voltarei, especialmente a Brasília. Então, lá em Brasília tá meio complicado, né? Porque o Ibanez, ele tá fazendo cosplay de Hitler e ele tá fechando ali a esplanada, fechou na quarta, fechou no final de semana. Tá rolando meio que um estresse. Agora, o que eu sei, que eu vi nas redes sociais, é que aqui em Porto Alegre, no dia 21 de junho, vai ter manifestação contra a ditadura de toga, e até onde eu estou sabendo, este é um movimento que está convocando manifestações em todo o país.
O problema todo, eu vou dizer, é que muitas pessoas, infelizmente, ainda acham, apesar de estar meio apagado esse assunto, antes era todo dia, né, esse negócio de pandemônio, mas ainda tem algumas pessoas que, infelizmente, têm medo de sair para a rua, têm medo dessa coisa toda, então, por isso que as manifestações também estão um pouquinho paradas, teve os antifas, tá meio tensa a coisa. Mas no dia 21 de junho, às 10 horas, aqui no Parcão, vai ter a manifestação contra os desmandos do STF. Então eu quero começar essa live de hoje, pessoal. Quem assistiu a minha live de ontem, eu postei um vídeo às 5 horas, então. Eu faço a live às 8h30 da manhã e os vídeos editados saem aqui no canal às 17 horas. E ontem eu postei um vídeo que o título era "Vai Trump fora, Queiroz preso e Bolsonaro encurralado". E assim, teve alguns comentários que eu fiquei pensando, gente, mas a que ponto nós chegamos? O pessoal estava revoltadíssimo, porque eu usei no título da live o termo Bolsonaro encurralado. É muito triste o ponto que a gente chegou de Novo Língua das pessoas não conseguirem mais entender coisas simples. O Bolsonaro não está encurralado? Eu vou ler aqui para vocês o dicionário básico, tá? Dicionário básico. O que significa a palavra encurralado? E aí a gente vai analisar. Ó, encurralado é um adjetivo que se encontra em lugar que não tem saída ou cuja a única saída está, de algum modo, bloqueado. Sentido figurado. 2. Que se encontra em situação aparentemente sem solução, sem saída. E não é exatamente isso que está acontecendo com o Bolsonaro. Eu não sei, eu posso estar tendo visões, tendo alucinações, mas aqui, olhando as notícias, a impressão que me dá é que o Congresso e o STF meio que estão juntinhos ali, tentando fazer de tudo para derrubar o presidente desde o dia que ele assumiu. Aliás, já antes, né? Antes dele assumir, já teve atentado, já teve um monte de coisa para ele não assumir. Ganhou a presidência, ganhou a eleição, assumiu. Desde então, eles bloqueiam tudo que eles podem, eles perseguem aí os apoiadores com esse negócio de inquérito das fake news, foram lá para a CPMI, fizeram uma CPMI, só tem investigação de apoiador de Bolsonaro. O problema não são as notícias falsas, e sendo que eles abriram esse negócio de CPMI das fake news com a desculpa de investigar esses crimes que acontecem eu não posso falar o nome aqui, mas é interesse sexual por crianças. Eles deram essa desculpa, só tem apoiador do Bolsonaro lá, não vi ninguém falar sobre esses crimes na internet. Aí tem o STF agora que prende pessoas que fazem manifestação, eles bloqueiam as medidas do Bolsonaro nomeia o diretor-geral da PF, o Alexandre de Moraes, bloqueia essa nomeação, a mídia o tempo todo falando um bando de bosta. Isso daí não é colocar o Bolsonaro num cantinho assim e ir espetando para ver até onde vai. O nome disso não é encurralar alguém. Eles não estão tentando forçar o Bolsonaro a tomar uma medida mais enérgica. Não é isso que está acontecendo, porque é isso que eu estou vendo daqui, né? Só que as pessoas acham que encurralado é sinônimo de derrotado. Não, encurralado é uma pessoa que está sendo colocada contra um canto da parede para obrigar essa pessoa a tomar alguma atitude. Então, eu acho que o Bolsonaro vai tomar uma atitude, que foi o que eu falei na live de ontem, foi o que eu falei no vídeo de ontem. Eu acredito que o Bolsonaro vai tomar uma atitude e eu espero que essa atitude seja para acabar com esta palhaçada, mas não vai ser uma coisa que vai acabar de uma hora para outra, como eu expliquei para vocês, tá? Então aqui, militares e federais sobem o tom, mas pelo amor de Deus, eu vou ler aqui as matérias a respeito disso, mas eu só vou conscientizar vocês, não vai existir uma solução mágica, tá? Não vai vir um militar em cima de um cavalo, empunhando uma espada e chegar lá e acabar com a palhaçada toda que está acontecendo no Brasil. Isso tudo não vai acontecer, tá? Então, toda a solução passa, sim, por várias frentes
de combate, tem o combate cultural na esfera jurídica, na esfera da política, em casa, na mídia, na internet, nas escolas, nas universidades. Então, é uma solução que passa por diversas frentes de atuação. Então, parem com esse negócio de colocar todas as esperanças de vocês em uma única ação que vai resolver o problema do Brasil, porque o problema do Brasil foi criado por uma combinação de fatores. Foi uma combinação de fatores que fez a gente chegar até o ponto que a gente está. Então, é uma combinação de fatores e uma combinação de esforços que vai tirar a gente deste buraco fundo, perto, muito perto de uma ditadura socialista, mas, graças a Deus, nós temos ainda a internet, com ali, né, uma certa liberdade de expressão. Vocês notam que muitas vezes eu não posso usar determinados termos, eu não posso falar sobre determinados assuntos, determinadas palavras, porque já é considerado teoria da conspiração, né? Mesmo que seja a minha opinião sobre um assunto, é considerado teoria da conspiração. Mas ainda nós temos alguma liberdade. Estou aqui fazendo a live, nós temos aqui mais de 7.000 pessoas online comigo me assistindo, agradeço a presença de todos. Então, nós iremos usar estes espaços que nós temos e vamos lutar para, aos poucos, irmos ampliando essas frentes de batalha. É muito importante que as pessoas tomem consciência de que elas precisam ocupar espaços em todos os setores. É algo que eu venho batendo na tecla há muito tempo, mas é importantíssimo. Não é só dentro do governo, fora do governo também. Medicina, educação, engenharia, em todos os espaços, é muito importante. A doutrinação acontece em todos os espaços e a gente precisa estar lá, pelo menos para mostrar um contraponto, para que as pessoas conheçam um outro pensamento que não esse pensamento hegemônico que Gramsci idealizou e que ele ficaria muito feliz se ele estivesse vivo hoje vendo o que acontece no Brasil. Essa hegemonia de pensamento esquerdista. Aí qualquer pessoa que tenha uma opinião, um pensamento divergente daquele pensamento esquerdista, progressista, né, ecochato, aí já taxam você de extremista, já dizem que está acontecendo uma polarização. Mas para aí só um pouquinho. Polarização é saudável. É saudável ter mais de uma linha de pensamento. Não, quem gosta desse negócio de pensamento único é ditador. Então vai ter pessoas que pensam de um jeito, vai ter pessoas que pensam de outro, cada uma delas vai se encaminhar para um polo e vamos parar com essa babaquice de ficar espalhando narrativa da mídia. Ai, extremismo. Extremismo é uma pessoa chegar e cometer um crime, alguma coisa assim. Aqui no meu canal nunca defendi ninguém cometeu um crime, uma loucura, nada do tipo. Então aqui não tem nada de extremismo, tá? Você pode no máximo não gostar, não concordar com a minha opinião, não concordar com a opinião dos conservadores, é um direito de todos, mas agora ficar taxando os apoiadores de Bolsonaro e de extremistas é para fortalecer a narrativa da extrema imprensa. E aí vem com aquela história, né, do antidemocrático. Como que uma manifestação que não foi organizada por um comando central, por uma central única dos trabalhadores, ou por um partido, pode ser antidemocrática. Como isso? Se numa democracia é o povo que limita o poder das instituições. Manifestação democrática é o cabeça de ovo de Moraes sentar lá na cadeira dele, tomar uma decisão monocrática e assinar um papel e dizer que agora não é mais para falar mal dos ministros do STF por causa que eles ficam muito ouvididinhos. Isso é democracia? Ah, tá bom, né? Conta outra para nós. Vamos começar então, aqui pelos militares. Vamos começar pelos militares, né? Ah, antes eu queria só comentar que eu separei. Eu vi no Twitter. Gente, ontem, infelizmente, né, teve a saída do Abraham Weintraub. Eu já comentei bastante sobre esse assunto. Não vou falar nisso na live de hoje. Mas hoje de manhã, quando eu estava dando uma olhadinha nas notícias antes de entrar aqui, eu vi uns vídeos, uns trechos do Jornal Nacional de ontem, que é um lixo, eu recomendo que vocês não assistam, mas às vezes vaza esses trechinhos na internet
E eu fiquei chocada. Eles fizeram, sabe aquele plantão da Globo, o famoso plantão da Globo, quando acontecia algo muito, muito importante? Eles fizeram um plantão em homenagem ao Weintraub, dizendo que o Weintraub saiu e que o Weintraub era contra as cotas e que ele ofendeu não sei quem e que ele era um ministro antidemocrático. Então, assim, se o Weintraub incomoda tanto assim a Globo a ponto deles fazerem um plantão especial, é porque o cara é demais e ele é demais mesmo. Nosso apoio sempre ao Weintraub. O nosso sonho dourado seria Weintraub na Prefeitura de São Paulo. Gente, ia ser demais, né? Já pensou se a gente tivesse uma eleição que permitisse candidaturas independentes? Vamos só devanear aqui um pouquinho, né? Pra gente ser feliz, só pelo menos no devaneio um pouquinho antes de eu começar a ler as notícias da vida real. Já pensou se tivesse candidaturas independentes, o Weintraub saísse do Ministério da Educação, se candidatasse à Prefeitura de São Paulo, ele ia ganhar com uma margem altíssima, um percentual altíssimo, a Pepa, a nossa amiga porca de Troia, que ela vai se candidatar à Prefeitura de São Paulo. Nós teremos dois, né? Teremos a porca de Troia e teremos o Mamãe Falei. Olha só que momento. E que eu acho que vai ser uma votação, assim, vergonhosa mesmo, porque depois de tudo que eles andam fazendo, o pessoal do MBL ali fechadinho com o tucanato, né? Achando tudo muito lindo, esse negócio esse negócio que está acontecendo, não vou especificar nenhuma ação assim, mas esse negócio que está acontecendo lá em São Paulo, que o prefeito e o governador de São Paulo estão fazendo, eles, quem cala consente, né? Eles estão com o biquinho fechado, nunca falaram nada a respeito. O povo está revoltado, sim, porque está vendo seus direitos individuais, gente. Direito de ir e vir, o direito de propriedade de eu abrir a minha loja. Quem quer fazer quarentena, faça. Agora, não pode obrigar todo mundo, não pode. Isso é ridículo, é ridículo. E o movimento Bumbum Livre, que diz que é livre, concorda com um troço desse. Então, seria tão lindo, né? Já pensou o Weintraub na Prefeitura de São Paulo, o Jair Bolsonaro na presidência, o Eduardo Bolsonaro na presidência da Câmara dos Deputados. É tão bom sonhar, né? Pena que daí a gente acorda e vê na presidência da Câmara dos Deputados um nhonho com seu rabo gordo, sentado em cima de um monte de coisas importantes, passando outras tantas coisas para acabar com a nossa liberdade, acabar com o país, literalmente, né? Porque é tanta bosta que a gente vê. Bom, eu vi que vocês estão comentando antes de eu ler, então, a nota dos militares, agora quase 9.000 pessoas. Muito obrigada. Lembra de dar o joinha, compartilhar bastante. Quem estiver assistindo depois também, por favor, comenta aqui. Agora, 8h52. Eu vou para a segunda rodada do Superchat antes de eu ler os manifestos. Agora a Polícia Federal se manifestou. Mais um pessoal da reserva se manifestou e eu vou ler para vocês e a gente vai comentar um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Sônia Ribeiro Pedrosa. Bom dia, prof. Forças Armadas, decepção nacional. O que você acha desse Jorge de Oliveira Francisco, ministro da Casa Civil? Tenho minhas dúvidas sobre ele. Força, prof. Parabéns pelo seu trabalho. Cara, já que vocês perguntaram, é o seguinte, esse Jorge de Oliveira Francisco, eu não gosto muito das atitudes dele, eu vejo o que ele escreve no Twitter, não gosto, tá? Não acho legal o fato dele ser o principal conselheiro do presidente, mas ali tem uma relação de amizade de muito, muito, muito tempo, e às vezes, quem é que nunca teve um amigo que todo mundo dizia pra ti, fulaninho, né, complicado, e tu ficava ali cego. Vamos pegar o exemplo do Moro, todo mundo cego, e algumas pessoas ainda avisavam, né, o Moro meio progressista, né, não é muito a ver com o conservador e tal, mas o pessoal vinha e ficava furioso porque tinha aquela cegueira da paixão. Talvez esteja rolando isso, né, é isso que eu acho do Jorge Oliveira, eu não gosto dele não. Na Coruru, batom na cueca. Batom na cueca, não tem explicação. Fábio Lima, eu estou alerta de Osasco. Tá. Eu achei que a gente está num período assim que a gente vê alerta e o nome de uma cidade já pensa que aconteceu alguma coisa, né?
Paulo Galbis, o que esperar desse final de semana? No último teve o Rojão. Então, sinceramente, eu não sei mais o que esperar de amanhã, de final de semana que vem. A política nacional e mundial também com essa história desse vírus que veio lá da China, né? Deixou o cenário político nacional e internacional muito doido. Então, eu não tenho essa capacidade toda de fazer alguma previsão. Walter Lopes, manda oi para minha esposa, Fernanda, continue, tamo junto. Ô, Fernanda, oi, beijo, muito obrigada por acompanhar o canal aqui. Sônia Pedrosa, Forças Armadas, decepção nacional. Ah, pois é, né? João José Ferreira, Paula, sou de Pernambuco e fui dia 19 de abril e tinha umas 10 mil pessoas. Depois fui mais umas vezes e cada vez mais diminuindo o número. Isso não pode acontecer. Duvido milhões nas ruas tenha qualquer antifa que impeça. Concordo contigo, é só o que eu posso dizer, concordo plenamente. Porque se uma pessoa só se rebela contra o sistema, acontece o que aconteceu com a Sarah Winter, né? Vai lá para a cadeia, vai lá para o chilindró. Agora, se toda a população resolve dar um basta, aí, meu filho, não tem quem segure. Não tem quem segure. Wilson Almeida de Assis, militar da reserva é coca sem gás. E coca sem gás é a mesma coisa. É complicado, né? Complicado. O pessoal da ativa é de chorar. Camila da Costa, Paula, por favor, mande um beijo especial para minha irmã Conceição Almeida. Ela mora em Manaus, é tiazona do Zap e ama você. Ai, a Conceição Almeida, tia do Zap, um beijo, muito obrigada, e em extensão aí a todas as tias do Zap, os tios do Zap, os professores que são o maior público aqui do meu canal, um beijo, muito, muito, muito obrigada mesmo pela audiência de vocês. São vocês que me financiam e vocês que mantêm esse canal de pé. Alessandro Máquinas, dia 9 de julho, manifestação dos CACs. Os CACs é o pessoal das armas ali, né? Em Brasília, pela liberdade ao acesso a armas por todo cidadão brasileiro e em apoio ao Bolsonaro. Proarmas.com. Não é sobre armas, é sobre liberdade. Sensacional. Quem não conhece, pessoal, proarmas.com. É lindo demais e muito preciso esse slogan. Não é sobre armas, é sobre liberdade. Sensacional. Wesley Santos, bom dia, professora. Muitas pessoas não compreendem que a política é um jogo, é um grande tabuleiro de xadrez, onde os ministros são peças. Você pode até perder algumas peças, mas se joga certo, ganha. É complicado pensar no longo prazo para todos nós, né? Às vezes a gente fica meio desanimado com as notícias do dia, acaba focando só no que está acontecendo e não consegue desenhar o cenário porque é realmente difícil. Então, nós temos aqui, que eu falei para vocês, os militares. Vamos começar pelos militares. Saiu essa notícia ontem de noite, tá? E eu vou compartilhar minha tela. Agora nós estamos quase chegando em 10 mil pessoas. Muito obrigada pela presença de todos. Lembra de dar o joinha, compartilhar e todos aqueles paranauê. Peço desculpas, mas nós vamos lá para o site da CNN, mas é que lá está o inteiro teor do que eu quero ler para vocês. Então, aqui a Renata Agostini fez a seguinte matéria. Militares da reserva divulgam um manifesto indicando enérgico repúdio ao STF. Ela escreve um monte de coisa que isso é importante, porque o que a gente quer mesmo é ler o manifesto, e não a matéria dela. É assim que a gente é rebelde. Vamos ler o texto na íntegra. Nós, militares e civis da sociedade brasileira, verdadeiros destinatários e guardiões da Constituição Federal, indignados com os rumos ameaçadores que se descortinam para a nação, fruto da escalada irracional de manobras pouco republicanas, foram suaves aqui, a exemplo da tentativa que desenvolve neste momento para a cassação da chapa presidencial vencedora, produzidas por
casuísmos e entendimentos contraditórios à segurança das garantias institucionais e dos direitos humanos, unimos-nos aos brados dos diversos grupos de cidadãos patriotas que decidiram identificar-se e passar a externar sua repulsa, utilizando-se de manifestos endereçados à cúpula dos poderes legislativo e judiciário, indignados com as recorrentes atitudes lesivas ao interesse do país. A sociedade já não suporta assistir diariamente à divulgação de atos do legislativo e do judiciário para inviabilizar os planos do poder executivo destinados à recuperação econômica e moral do Brasil. Investidos da autoridade outorgada pelo parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, segundo o qual todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Cláusula pétrea da Carta Magna. Ombreamos com o presidente da República, chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas, eleito democraticamente por 57 milhões de brasileiros para expressar, por intermédio do único meio gratuito e democrático de que dispomos, as redes sociais, as quais Vossas Excelências tentam criminalizar, um enérgico repúdio por sermos governados dissimuladamente por grupos inescrupulosos formados por cidadãos eleitos com um único voto, concedido por conveniência ou nepotismo, em cumplicidade com parlamentares que não honram os diplomas conferidos por seus eleitores. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Foi bonito, né? Vamos combinar aqui? Bonito foi. Bonito foi. Mas, né? Quando é que vai parar as palavras? Aqui é o pessoal da reserva, né? Aqui é o pessoal da reserva. E é uma coisa que eu sempre falo no canal. O que eu achei interessante nesse manifesto é que eles falam sobre a criminalização do uso da internet, que é exatamente isso que o STF está fazendo. Teve aquela votação do inquérito das fake news, que, né, segundo o STF, ele decide que ele está certo, o que é uma palhaçada, né? O STF decide que ele está certo. O STF julga o STF. Sensacional, né? Sensacional. E o STF decidiu lá num devaneio, não sei, de repente os ministros tomaram um santo daime antes de fazer aquele negócio lá, eles num devaneio muito louco, pegaram ali o regimento interno do Supremo, que diz que o Supremo só pode abrir uma investigação quando acontece um crime dentro das dependências do STF. Primeiro lugar, fake news não é crime. Fake news não é crime. Não é, tá? Número 1, já começou errado aí. Fake news não é crime. Número 2, as dependências do STF agora são a internet. Toda a internet é dependência do STF. Sensacional. Porque eles já se enfiaram lá em Brasília, porque a capital do Brasil era no Rio de Janeiro. Eles saíram dali porque era meio perigoso, né? Já pensou, imagina vocês, se o Congresso e o STF fossem em São Paulo ou no Rio de Janeiro? O que será que já teria acontecido com eles tão pertinho do povo? Porque eles não podem sair na rua, né? Eu, inclusive, um tempo atrás, mostrei um vídeo aqui do Alexandre de Moraes nas ruas em São Paulo. Ele só não foi linchado porque tinha lá os seguranças dele, né? Os seguranças armados, o carro blindado, claro, eles são contra as armas só para o cidadão, porque eles utilizam as armas para se defender. Então, eles não podem sair às ruas. E aí, eles saíram do meio do povo já para ficar lá em Brasília. Então, eles votavam, estavam acostumados a fazer o que bem entendessem naquelas sessões que ninguém assistia,
naquele congresso lá, onde ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas, para um grande azar desse pessoal, agora nós temos a internet. E a gente acompanha essas transmissões, nem todas, porque é super chato ficar vendo aqueles ministros xaropes falando, mas cada um acompanha um pouco, às vezes vê um trecho interessante, grava, joga na internet um videozinho de 2, 3 minutos, e todo mundo fica sabendo dos absurdos que eles fazem por lá, inclusive este último devaneio de considerar a internet como um território do STF. É mole ou o que é mais? A dependência. Agora nós estamos aqui numa dependência do STF. Então eles votaram pela legalização desta palhaçada. Eu gostei dessa parte, mas não da parte deles terem legalizado, da parte que fala no manifesto sobre a criminalização da internet, porque é exatamente isso que eles estão fazendo. Mas uma coisa que eu sempre digo aqui na internet é que a gente não pode só olhar o que as pessoas falam, né? A gente precisa ver o que as pessoas fazem, o que elas combatem, o que elas defendem. E aí, gente, eu não sei o que dizer, tá? O ministro Ramos, vamos ser bondosos, vamos. Hoje é sexta-feira, hoje a gente vai tomar um chopp, vai comer uma linguiça, não sei o que vocês fazem na sexta-feira aí, mas vamos dar uma desopilada, tá pesado mesmo, a gente precisa ter esses momentos de descontração. Então vamos dar aqui, vamos ser bondosos, vamos dizer que o General Ramos é inocente, porque olha só o que ele postou aqui, olha só essa postagem dele. É de chorar em posição fetal embaixo da cama. O TCU vai contar quantos militares compõem o governo Bolsonaro. Aí ele diz assim, respeito à decisão da maioria do tribunal. Não, peraí, só um pouquinho. O que o Tribunal de Contas da União tem a ver com o número de militares que tem ou deixa de ter dentro do governo? Aí vem um militar tanga frouxa, o senhor é um tanga frouxa, e diz que respeita. Eu respeito este tribunal que agora quer fazer, quer contar. Daqui a pouco eles vão querer botar sabe aquela marquinha que tem do gado, o chip do gado? Eles vão botar um chip do gado na orelha de cada militar e vocês vão dizer, ai, foi o tribunal que decidiu, eu respeito o tribunal. É um tanga frouxa mesmo, já não se fazem mais generais como antigamente. E aí ele segue dizendo aqui, mas também não seria importante saber quantos médicos e engenheiros tem no governo? Não, querido, não. Para o objetivo deles, não. O objetivo deles não é esse. Quantos homens e mulheres, quantos indígenas, negros, pardos e brancos? Não. Isso daí não é responsabilidade do Tribunal de Contas da União. E nós, como conservadores, somos contra esse negócio de ficar dividindo, de saber de quantos homens e de quantas mulheres tem no governo, porque daqui a pouco vai vir um movimento feminista exigir representatividade. Igual na eleição desse ano, que vai ser a única, né? Que eles exigiram esse ano aqui, tem que ter nas câmaras de vereadores metade. Vocês sabiam disso? Metade. Tem uma lei em vigor que é só para essa eleição, né? Bem coisa de uma baderna, e que 50% das câmaras dos vereadores terão obrigatoriamente que ser ocupadas por mulheres. Independente né, vai ter homem que vai ter muito mais voto que determinada mulher, e aí vai entrar outra só porque o que tem no meio das pernas dela é o que está favorecendo a narrativa no momento. Então é para isso que servem essas contagens de indígenas, de negros, de brancos, de pardos, de mulheres, de não sei o quê. Não importa. O que importa para o conservador é o número total de funcionários públicos, que está muito alto, que a gente tem que diminuir. Ponto, é isso. Não interessa se é branco, preto, roxo com bolinha verde, tá? E a contagem deles é porque eles não querem os militares, pelo menos os que não sejam alinhados com eles no governo. É isso, tá? E aí ele segue dizendo, digo com propriedade que militares são cidadãos fardados que mesmo na reserva continuam servindo ao país. Diante disso questiono, há algum problema com os militares? Há muitos problemas com os militares. Pode ser o único poder que dê um basta no STF, pelo menos por enquanto.
pelo menos um ministro poderia ser enquadrado pelas besteiras que eles andam fazendo lá. Esta é a minha opinião. Não sei se pode ter opinião aqui na internet, mas esta é a minha opinião. E tem mais? É claro que tem mais. Olha só, o ministro da Defesa sente aqui. Vocês estão preparados? Se estiver comendo alguma coisa, agora para de comer, porque vai embrulhar o estômago de vocês, o que eu vou mostrar aqui. Mas eu sempre falo, vou continuar repetindo, a gente não pode se pautar apenas pelo discurso de uma pessoa, sim pelas suas atitudes. A gente tem que ver o que ela ataca e o que ela defende. Certo? Já falei isso várias vezes. Vamos para o Twitter do Rui Costa. E o que o Rui Costa está fazendo no meio dessa pauta sobre militares? Ele está fazendo isso daqui, ó. O Rui Costa. Olha bem. Vocês estão vendo aí a minha tela, né? Tá bonitinha a fotinha? Recebi a visita na governadoria do ministro da Defesa aí, né? O Fernando Azevedo e Silva. Uma reunião cordial republicana, como deve ser quando se discute os interesses da sociedade. Nada de política ou divergências partidárias. Eu queria saber o interesse de qual sociedade que eles estão falando aí que não se opõe a uma ideologia que prega a ditadura do proletariado, que é isso que vocês estão querendo implementar aqui no Brasil? Se eu não combato esta palhaçada esquerdista que prega uma ditadura, então eu não sou conservadora. E no Brasil o que está acontecendo, pode gostar, pode não gostar, mas o que está acontecendo sim, é que a população se deu conta de que a maioria do povo brasileiro é conservador por essência, mesmo aquelas pessoas, tiozinho lá do interior, que nem sabe o que é político, o que é um partido, o que é outro, o que é conservador, o que é liberal. A pessoa nem sabe, mas ela entende que a família é muito importante, que é importante ter ali papai, mamãe e filhinho, que homem nasce homem, que mulher nasce mulher, que a escola deve respeitar os valores morais da família, em vez de ficar querendo colocar lixo para dentro da cabeça das crianças, que nós devemos diminuir o tamanho do Estado e o poder dele sobre o cidadão, que governadores, prefeitos, deputados estão abusando, estão deixando a vida do cidadão comum cada dia que passa com menos liberdade. Eles só não entendem, eles não sabem a teoria por trás disso, mas eles enxergam a prática, e foi por isso que Bolsonaro foi eleito. O Bolsonaro foi eleito, sim, para que se tenha uma divergência ideológica, porque por muitos e muitos anos o Brasil foi governado por pessoas que têm uma ideologia socialista, e que nós não queremos isso, nós não queremos viver no paraíso soviético da ditadura do proletariado. Não é isso que o brasileiro quer. Então, esse tipo de encontro aqui de Rui Costa com o ministro da Defesa é uma palhaçada. Assim como foi uma palhaçada, foi o... Eu não me lembro quem foi o general agora, que falou que a filha é fã da Luciana Genro, não, da Jandira Fegali. Peraí só um pouquinho. O cara não conseguiu nem desesquerdizar a filha. Ele vai conseguir desesquerdizar o Brasil? Ai, mas no governo nós não temos que ter ideologia. Sim, nós temos que ter ideologia, porque sempre teve ideologia, sempre foi a ideologia socialista. Agora que é outra ideologia, não pode? E sendo que o conservadorismo nem é uma ideologia, né? É uma cosmovisão. Agora não pode ser conservador. Tem que ser só socialista. Qualquer coisa disso, não vamos colocar aqui as divergências. Os caras estão fazendo de tudo para ferrar com a gente.
Eles estão atacando o tempo todo. E quando a gente se defende, ai, não vamos levar para divergências partidárias. Ah, mas vamos se catar, vamos divergir sim. A gente não quer viver na ditadura do proletariado e estamos divergindo disso sim. Não pode? Que palhaçada é essa? Então, né? Fizeram lá esse manifesto muito lindo, muito maravilhoso, falaram coisas bonitas, foram os militares da reserva, e na ativa eles ficam fazendo isso. Ficam dizendo que a filha é fã da Jandira Fegali, ficam lá indo em encontro com o Rui Costa. Aí ficam dizendo que respeitam a decisão de contar quantos militares tem dentro do governo. É isso aí. Vocês são uns idiotas. Uns idiotas. Vocês acham que vocês vão continuar aí com o carguinho de militar de vocês, ganhando muito bem, obrigado, sentados na paz. Se o Bolsonaro cair, todos vocês vão cair também. A não ser que vocês se dobrem e concordem com a ditadura socialista. Mas aí fica estranho, porque vocês dizem que não gostam de ideologia, né? Então parem com a palhaçada e comecem a honrar as calças que vocês vestem. Porque esse negócio de estar fazendo a amizadezinha com psicopata é coisa de gente psicopata. Coisa de gente nojenta. Tá? E é literalmente uma psicopatia. Porque só pode ser um psicopata, uma pessoa que usurpa uma instituição republicana para querer o domínio sobre os outros. Pô, a gente só quer viver a nossa vida em paz. Cada um viver a sua vida em paz. Pode pensar diferente, não tem problema, desde que não venha aqui querer me obrigar a me sujeitar ao teu ideal de mundo. Porque na prática é isso que acontece. Eles têm um ideal de mundo onde não vai existir propriedade, onde as pessoas vão trabalhar uns pelos outros, e esse negócio de ganhar dinheiro para si mesmo é uma coisa horrível, ninguém pode querer um troço desses. Só que a sociedade não funciona assim, o ser humano não funciona assim. O ser humano empenha os seus esforços porque ele quer uma recompensa, seja essa recompensa em satisfação pessoal, dinheiro, várias formas. Mas é para uma satisfação pessoal, sim. E é assim que funciona a sociedade. E num sistema de trocas livres, isso é, assim, o melhor regime que tem. Só que aí vem os socialistas, né? E querem, como eles não conseguem as coisas deles, eles querem um pouco sobre o que os outros têm. E teve também, pessoal, a Polícia Federal, que finalmente aí se manifestou. Eu vou ler para vocês. Agora nós temos mais de 11 mil pessoas. Muito obrigada pela presença de todos. Vou dar uma lida, mais uma rodada de superchat aqui. Eu parei no Wesley. Deixa eu ver o que mais que vocês falaram. Aqui. Estela Vitória Oliveira. Tá, depois eu vou abrir o e-mail e vou olhar. Amanda Meneghetti, meu sonho é AB presidente 2026. Seria um ótimo presidente. Eu gosto muito. Aqui o canal é fechadão com vai entrar. Você sabe, nunca escondi as minhas preferências pessoais. Eu tenho preferências pessoais. Todo mundo tem, né? Flávia Roberto do Prado. Militares são uma piada. Só sabem brigar com macacos, onças, duendes e coelhos da Páscoa. Guerra cultural para eles é dar uma livrada nos animais. Bem assim, tem uma cena num filme, esses filmes de cowboy, não me lembro qual é o nome do filme, que chega o cowboy, vai falar lá com os índios, né? E aí ele, numa prova de amizade, eles estão fazendo ali um contato, o cowboy pega e dá uma arma pro índio conhecer o que é uma arma, e o índio tenta pegar a arma e bater, assim, num coelho, num bicho lá. É exatamente isso, a cabecinha oca dos militares. É perfeita essa analogia. Eloy Mauri Ribas, as Forças Armadas agem a comando. Exigir que o Exército tome o poder é pedir impeachment. É só o que o Maia está esperando para acatar
vetar um dos muitos pedidos contra Bolsonaro. Paciência e fé no presidente. Ivan César Micas, bom dia, linda e bela prof. Praia Grande, São Paulo. Beijo para você, beijo, Ivan. Luciana Araújo, pense em uma pauta sobre aquela coisa que nós tomamos no braço, que é uma picada que eu não posso nem mencionar o nome, mas todo mundo já entendeu o que é, de flangoflito. Sou médica e não sou contra essa coisa, mas não pode fazer vídeo sobre isso. Vocês não estão entendendo. Se faz um vídeo sobre esse assunto, o YouTube derruba e o teu canal fica marcado ali, entendeu? Então não é só a questão de eu vou ter o trabalho de fazer um vídeo, vou postar o vídeo, o YouTube vai derrubar e o meu canal ainda vai ficar sinalizado lá naquele pente fino deles e eu tomo várias punições. Então eu, infelizmente, não posso. Eu fiz já vídeo sobre isso, mas foi como conteúdo exclusivo. Aberto, não dá para falar sobre isso. Márcia Cristina, o que será de nós? Que Deus nos dê sabedoria para suportar tantas injustiças. Hashtag fechado com Bolsonaro. Mauro Moraes, não é mais uma questão do presidente Bolsonaro, mas sim nossa segurança e liberdade. Exatamente isso. A nossa liberdade que está em jogo. Ana Vez, não desanime, prof. Deus no comando. Deus no comando. Luciana Araújo, e o YouTube me bloqueando comprar superchat. Mas às vezes acontece. Eu já tentei fazer superchat em outros canais e às vezes dá uma trancada, às vezes dá uma bugada no YouTube mesmo, tá? O Day Trader. Estou pensando agora, será que algum antifa vai querer ir para cima das manifestações dos CACs? Com certeza não. Com certeza não. Vocês viram lá. Se bem que eu não sei, os CACs, eles podem carregar a arma para manifestação? Acho que não, né? Aqui no Brasil a gente não tem nem direito à posse, quanto mais ao porte. Amarildo Rodrigues, tô quase jogando a toalha. Foi tanta notícia ruim essa semana, pelo amor de Deus. Tem alguma notícia boa para hoje? Tenho. Calma o coração. A gente fica nervoso em algumas horas, mas tudo vai dar certo. Fé em Deus. Emerson Paulo, Lei Pelé nada, fim do monopólio da Globo. Essa é uma ótima notícia. Benedita Verdelli, estou com receio de que militares coloquem a cabeça do Bolsonaro na mesa de negociações. Eu acho que esse é o receio de todos nós, né? Esperamos que não. E teve a Polícia Federal. Polícia Federal também se manifestou. Vamos olhar esta matéria. Eu acho que foi da Camila Abdo. É lá do... Cadê aqui? Tá lá no começo. Tá aqui. Do Estudos Nacionais. É um outro site que eu gosto bastante, tá, pessoal? Se vocês quiserem ler boas matérias, esse site aqui é muito bom. É aberto, mas tem a parte também de conteúdo pago. Recomendo para vocês o site Estudos Nacionais. Vamos falar sobre a Polícia Federal agora. Vocês estão vendo aí, né? Da minha querida amiga Camila Abdo, uma jornalista que teve a sua casa invadida aí, né, pela Polícia Federal, a mando do ministro Cabeça de Ovo, e que foi recolhidos os seus equipamentos eletrônicos. É uma jornalista, lembrando que isso é coisa de ditadura, né? Enfim, a matéria é de ontem de noite que saiu isso aqui, ó. Polícia Federal pede o fim do inquérito ilegal do STF. Só que tem um problema, o inquérito é ilegal, mas o Supremo decidiu que é legal. Essa é a palhaçada que a gente vive. Segundo informações do jornal O Globo, a Polícia Federal pediu ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, para postergar ou cancelar a operação de busca e apreensão contra bolsonaristas suspeitos de envolvimentos em atos antidemocráticos. Eles nem especificam o que raio é um ato antidemocrático, mas tudo bem. Deflagrada na última terça-feira e batizada de Operação Lume, essa que bateu na porta da Camila, do Terça Livre de novo, essa última operação, tá, pessoal? A corporação argumentou que a realização das diversas medidas propostas em etapa tão inicial da investigação traria risco desnecessário à estabilidade das instituições. A delegada que assina o pedido ao STF é Denise Dias Rosas Ribeiro e pede para adiar ou recolher
os mandados de busca e apreensão. O pedido é incomum e acabou provocando atraso na deflagração da operação, que estava prevista para ser realizada no início desse mês. Então já era para ter sido realizado isso daí. E no vídeo de ontem, pessoal, o vídeo que eu postei às 5 horas da tarde, eu falo, porque estava todo mundo dizendo aí, né, o pessoal aí da Isentoleft, o pessoal da esquerda, que tinha sido o Aras que tinha iniciado, que tinha feito esse pedido, e não foi. Foi lá o subprocurador, vice-procurador, o adjunto dele, um bosta. Já vou ler o nome para vocês, porque ele está aprontando de novo, tá? Tem mais uma dele ainda para vocês que eu vou ler aqui. O pedido é incomum, gerou atrasos. Segundo fontes do STF, após o ocorrido, Moraes analisa um pedido da PGR para afastar a delegada do caso. Lembrando que foi o próprio cabeça de ovo de Moraes que escolheu a dedo os delegados que iam trabalhar nessa operação. Então, ele não tem o direito de escolher qual é o delegado que vai trabalhar ou não. O que é isso? O que é isso? A operação foi realizada a pedido da PGR, mas não foi do Aras, tá? Se bem que foi o Aras que escolheu também esse jumento para ficar lá fazendo bosta. Não vou defender tanto assim. Solicitou a abertura do inquérito sobre as manifestações que reivindicam intervenção militar e a volta do AI-5. A suspeita é que esses atos ocorriam de forma orquestrada em conjunto com empresários e parlamentares. A delegada requerer um prazo de 10 dias para diligências preliminares que permitam à Polícia Federal definir hipóteses para a investigação, prévia autorização para conduzir diligência que não precise de decisão judicial, como tomada de depoimentos, e a postergação e recolhimento dos mandados expedidos. No documento, a delegada pediu a Moraes pela postergação do cumprimento ou pelo recolhimento das ordens já emanadas e defendeu a necessidade de realização de diligências preliminares para avaliação a necessidades das medidas solicitadas pela PGR. A manifestação da delegada é do dia 4 de junho. Pela postergação do cumprimento ou pelo recolhimento das ordens já emanadas, a fim de que o direcionamento dos recursos da Polícia Federal seja inicialmente empregado na obtenção de dados de interesse e no preenchimento das diversas lacunas das hipóteses criminais aqui apresentadas. E ainda tem mais, né? Depois vocês entrem lá no Estudos Nacionais e deem uma lida completa nessa matéria, e que é um pedido que a gente vem fazendo há muito, muito tempo. Porque, afinal de contas, né, teve aquela troca no comando da PF, tudo sempre vai começar lá naquela história da saída do Moro. O Moro não queria a troca do diretor-geral da PF, só que quem decide se troca ou não é o presidente, aí o presidente decidiu, o cabeça de ovo de Moraes anulou, aí o Bolsonaro pegou e colocou um outro lá, aí ficaram acusando de interferência na Polícia Federal. Cadê a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal? Polícia Federal entra na casa de jornalista, recolhe equipamento eletrônico. Qual é o crime que a pessoa cometeu? Apoiar Bolsonaro. Esse é o grande crime do momento. Ou então também conhecido pelo nome de fake news. Fake news é apoiar o Bolsonaro, é expressar qualquer opinião, qualquer ideia conservadora. Isso para eles é fake news. O Rodrigo Maia mentindo na cara dura lá, não é fake news, é engano. A mídia, ela não faz fake news, ela se equivoca. Quem não pode se equivocar sou eu aqui, que a minha equipe sou só eu. Aí se eu pego uma coisinha errada, deu, fake news. Agora, a Globo, com toda a sua infraestrutura, com todo aquele helicópteros e câmeras e tudo mais, aí ela não faz fake news, jamais. Ela se equivoca. Ela se equivocou. E a gente vem falando há muito tempo, né, que nenhum funcionário público é obrigado a obedecer uma ordem manifestamente ilegal. Não é. O que acontece? É aquilo que eu falei no início do vídeo. Se tiver só um funcionário que não quiser cumprir a ordem manifestamente legal,
ele vai ser demitido, vai sofrer perseguição, vai ficar de exemplo para os outros que talvez estivessem pensando na hipótese, ficarem bem quietinhos antes que aconteça o mesmo com eles. E isso é a lavagem cerebral que foi sofrida por toda a população durante décadas e décadas. Então as pessoas não conseguem nem reagir aos absurdos que andam acontecendo. Então é isso, né? A Polícia Federal e os militares se manifestaram. Então essa operação a gente descobriu que ela era para ter acontecido já há muito tempo, no início do mês, há muito tempo para nós, né? Qualquer um dia que parece uma semana. E já que a gente está falando sobre fake news e PGR, toda essa confusão, saiu uma matéria na revista Fuxicoé. Eu não vou poder mostrar a tela para vocês, mas o título da matéria, que saiu ontem de noite, é o seguinte: deputados usaram dinheiro público para divulgar atos antidemocráticos, diz quem? A PGR. Vou comentar isso, mas antes eu quero ver aqui o que vocês estão a respeito dessa história dos militares, o que vocês estão falando? Militares e Polícia Federal, né? Que foi o que a gente começou aí. Deixa eu ver aqui. Bianca tá dizendo aqui, confio que Biruliro sabe a hora certa. Eu confio nele também. O Flávio... Ai, desculpa, pessoal. É Flávio, professora, e não Flávia. Tá bom, Flávio, desculpa. Alisson Lima. Bom dia, professora. Infelizmente, esses generais atuais foram formados pelas universidades socialistas. E esse é um campo muito importante. Esse ano a gente quase não teve pauta de educação aí, por causa dessa história de pandemônio Xing Ling, né? A gente está sem aula. Imagino eu, suponho eu, que as aulas vão voltar somente depois dessa, que seria férias de julho, tá? Pelo que eu estava sabendo, o MEC, porque assim, o ano letivo, ele tem que ter um número de dias, tá? Então, o MEC tinha acabado com essa exigência, iria ter as aulas pela internet, o que não é de todo ruim, né? Porque entre ficar lá na doutrinação da escola e ficar sendo acompanhado pelo pai e pela mãe, eu acho que é melhor ficar em casa com o pai e com a mãe, mas nem todos podem despender este tempo, e é complicado. Eu sei que vocês estão tendo problemas, quem pode trabalhar às vezes não está tendo onde deixar o filho, sendo que, né, detalhe, nenhuma criança saudável foi vítima desse negócio, mas tudo bem. Mas essa é uma pauta muito importante, tá, pessoal? A educação, as escolas, e assim, esse é um trabalho que está sendo desenvolvido pelo Nadalim dentro do MEC, de literatura, de literacia, pais contando histórias para filhos. Isso é muito importante. Tomara que as aulas voltem, que a gente volte a conversar sobre isso. José Luiz, obrigado pela contribuição. ATCN 360. Quem fez trabalho de grupo na escola, faculdade, sabe como o comunismo funciona. Exatamente, é exatamente assim. Trabalho de grupo na escola é um ou dois que fazem, o resto bota o nome. É bem assim. Natália Paz. Passei e curti mais ainda os estudos nacionais com a Camila lá. Hashtag direto aos fatos. Prof, ajuda aí a Cá a chegar aos 100 mil inscritos. Então, pessoal, Camila Ábido tem um canal direto aos fatos. Se inscreva, já divulguei várias vezes. Vamos ajudar a Camilinha a chegar aos 100 mil. Juliano Pignaton, obrigada pela contribuição. E agora eu vou ler para vocês, porque, gente, perigosíssimo. Foi deflagrado um esquema criminosíssimo de financiamento às manifestações. Vocês lembram, né, que o nosso noticiário era eivado de manchetes, de malas de dinheiro. Tinha aquelas fotos, assim, de apartamentos que eram alugados para guardar o dinheiro. Dinheiro na cueca... N denúncias, e tudo assim, não era envolvendo 5 mil, 10 mil reais, né? O negócio era milhões, bilhões, pelo menos ali na casa dos 3 dígitos nos milhares, pelo menos isso, milhares e milhares de reais, 300, 500 mil reais, era isso que a gente estava acostumado a ver.
E agora a revista Fuxicoé. A revista Fuxicoé descobriu um esquema criminosíssimo. Eu vou ler a matéria aqui para vocês. Olha só. O vice-procurador-geral da República, que é este mesmo maldito que está por trás dessa operação que bateu lá na porta da casa da Camila, da prisão da Sarah Winter e de tantas outras coisas, assistam o meu vídeo de ontem que eu falo sobre este cidadão aqui, tá? Ele é o vice-procurador-geral da República, que quem botou lá foi o Aras, né? As péssimas escolhas, colocou este elemento lá. Então, ele alegou ao STF que deputados bolsonaristas como Bia Kicis, General Girão, Giga Peixoto e Aline Sleutes usaram recursos da cota parlamentar para divulgar atos antidemocráticos realizados em 3 de maio, informa o Globo. Então, a manifestação do dia 3 de maio, na cabeça deles, na opinião deles, isso aqui é uma opinião, chamar essa manifestação de antidemocrática é opinião deles, não é notícia. Eles tratam isso como notícia, mas não é. As informações constam na petição apresentada por este maldito deste Jacques Alexandre de Moraes, desse Jacques A. Alexandre de Moraes, para pedir a quebra do sigilo bancário, fiscal e telemático dos congressistas no âmbito do inquérito que apura a promoção e o financiamento de protestos que pregavam intervenção militar e fechamento do STF. Eles querem emplacar esta narrativa. Eu não estou pedindo uma intervenção militar, porque eu votei no Bolsonaro, a gente quer o Bolsonaro no poder, a gente não quer intervenção militar, a gente não quer o fechamento do STF. O que a gente quer é salvar o STF das mãos de alguns ministros que estão usando ele como se fosse o quintal da sua casa. Mas não adianta falar isso. Não adianta falar isso porque eles não querem entender. Eles querem emplacar a narrativa deles. E do Congresso Nacional. Ninguém quer o fechamento do Congresso Nacional de novo. A gente só não quer ser governado pelo nhonho. A gente não votou no nhonho, a gente votou no Bolsonaro. É isso. As diligências, assim como buscas e apreensões cumpridas na terça-feira, dia 16, foram autorizadas pelo ministro. Como se pode verificar no ecossistema das redes sociais, tá? Então, somos uns animais mesmo, né? Um ecossistema das redes sociais. E propagação de ideias de mobilização social e realização de manifestações ostensivas nas ruas, a participação de parlamentares, tanto na expressão e formulação de mensagens, as mensagens deles são perigosas, quanto na sua propagação e visibilidade. Ou seja, traduzindo aqui, né, eles fizeram um bannerzinho para divulgar a manifestação e isso é um crime horrendo. Quanto no convívio e financiamento de profissionais na área, escreve esse vice-procurador-geral, esse bosta desse Jacques. Jacques, na minha opinião, o senhor é um bosta. O vice-PGR sustenta que 3 dos 4 parlamentares contrataram a empresa Inclutec Tecnologia em abril, sob a rúbrica divulgação de atividades para promover o respectivo apoiamento aos atos antidemocráticos. Na opinião deles, né? Eles não mostram prova, não tem nada. Agora vem os valores. Os valores. De acordo com o documento, a Bia Kicis usou R$6.400 da cota. E foi para patrocinar alguma manifestação, para colocar algum caminhão, alguma coisa assim? Não. Foi para quê? Criação e elaboração de peças em vídeo para publicação na web. Divulgação no mandato dela. Que, aliás, é o que o pessoal no Twitter está cobrando, né? Está cobrando que os parlamentares utilizem a sua verba parlamentar justamente para propagar ainda mais as ideias conservadoras, que é isso que os brasileiros querem ver. Principalmente nas esferas de poder, mais conservadores lá. Então, ela gastou essa quantia exorbitante de R$6.400, tudo bonitinho, tudo com nota fiscal, tudo legal. Aí eles querem transformar isto num crime. Olha só o perigo disso que está acontecendo. E é para cima de deputados, hein?
Para obter serviços semelhantes e com o mesmo objetivo, o Giga Peixoto pagou R$6.500. A Aline pagou R$10.000. O General Girão, por sua vez, teria adquirido os serviços da empresa Lima Júnior por R$7.000. Por que eles não aproveitam, já que a revista Fuxicoé gosta tanto, né, desse negócio de investigar aí esses dinheiros? Por que eles não investigam o Botafogo da Odebrecht? Quanto que foi que o Botafogo da Odebrecht? Propina, vamos ver aqui, ó, propina, vamos ver o valor. Botafogo Odebrecht. Quanto que foi que estavam dizendo ali? Olha só. A Odebrecht tinha pago no total aqui, 1,4 milhão. Olha só essa matéria que eu não sei se é verdade ou não, tá? Não sei. Se for fake news, é fake news do R7. Agora, olha isso daqui. Olha. A análise de sistema da Odebrecht indica 1,4 milhão de reais para Rodrigo Maia. E a Fuxicoé está preocupada com 6 mil que o parlamentar gastou para colocar um editor de vídeos para divulgar suas atividades nas redes sociais. Para divulgar o pensamento conservador, que foi o que elegeu esses deputados. Que é exatamente o que esses eleitores que votaram nesses deputados querem ver ele fazendo. Tanto é que estavam cobrando nas redes sociais. Mas não falou um ai sobre 1,4 milhão de reais para Rodrigo Maia. Tá aqui, ó, R7. Estou lendo uma matéria. Não, isso daqui não é a minha opinião, uma notícia. Não é a minha opinião. 1,4 milhões de reais e que foi usado para quê? Não se sabe. O Aras já tinha desarquivado, né? O cara tem apelido ali na planilha da Odebrecht. Não fala nada sobre o Nhonho. 1 milhão de reais. Mas o problema são ali. E o pior é que vai ter um monte de gente da Isento Left hoje falando sobre isso. Vocês lembram lá do Anão Travequeiro, MC Burrox e Caterva, falando sobre a verba que a Secom destinava para os canais bolsonaristas e sites bolsonaristas? Foi só eles divulgarem a planilha com todo mundo que recebeu e apareceu o nomezinho deles lá que o assunto acabou. Vocês viram que ninguém mais falou de Alan recebendo dinheiro da Secom? Ninguém mais falou. Antes estavam lá, dando ataque de pelanca. Porque o Alan recebe dinheiro da Secom. Todo mundo que tem uma propaganda do governo no meio do seu vídeo vai receber dinheiro, porque o dinheiro não vem da Secom, vem do Google Ads. E assim com todos os canais. Até esses blogzinhos de merda aí da esquerda que ficam falando um bando de bosta na internet, acabaram recebendo porque aparece o banner. Acabou o assunto. Vocês notaram que acabou esse assunto? É a mesma coisa isso daqui. A gente tem que começar a bombardear os escândalos de malas de dinheiro para lá e para cá. Daí acaba. É só revelar a real dessa gente que acaba o problema. Ai, deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui agora. Eita, mas hoje vocês estão animados, hein? Sexta-feira vocês estão loucos para ficar sabendo as notícias e depois descansar. É isto? Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando. Camila, já falei. O Juliano tá perguntando se eu sou judia. Não, meus antepassados sim. Mas eu não sou praticante. Ledo Gério Antunes Neto. Bah, prof, já pensou se a PF chega aí e resolve levar todos os teus helicópteros comprados com aqueles 4,28? Complicado, né? Como é que a gente vai fazer? O legal é que, assim, se a PF levar o meu computador, eles vão dar bastante risada, porque tem uns memes bem engraçados. Aqui tem as minhas pautas, não tem nada, mas eu sou contra a polícia invadir a minha propriedade privada e levar meu bem, minha propriedade. O que é isso? Henrique Amêndola.
Paula, esse inquérito nunca vai acabar, nunca vai chegar a lugar algum. Se ele é baseado em quem financia manifestações que pedem AI-5 e golpe militar, é porque não teve, né? Essas manifestações não existem. Há manifestações a favor do presidente, é exatamente isso. Juliano está perguntando de novo, já respondi. Hamilton Cardoso de Souza, lembra do Golbery de Couto e Silva? Pensamos em Moro, tudo começou ali. Mas esse é o aparente. Os personagens ocultos às vezes são os verdadeiros, certo? Corretíssimo. Corretíssimo. E o Juliano está perguntando, tudo bem, qual que é a minha religião? Eu não tenho religião, eu tive uma grande decepção aí com o sistema religioso, tá? Eu respeito todas as pessoas que são evangélicas, adventistas, católicas, tenho amigos de todas as religiões, tenho até um padre que é meu amigo, entendeu? Mas me deixa eu quietinha aqui com Deus, conversando com Deus no meu quarto, que eu prefiro assim. Rogério Portela, e conversando com Deus não só no meu quarto, né, mas com os meus amigos, sempre que eu tenho uma oportunidade, eu gosto bastante de falar sobre teologia, mas é um tema que eu não trago mais aqui para o YouTube. Bom dia, uma observação que chama atenção é que essa juventude cria uma lembrança nostálgica desses dias que para eles é festa. Se repetirem essa crise em 10, 15 anos, isso não os causaria espanto. Não seria ameaçador? Complicado. E o Juliano está dizendo aqui de novo, ó, dependendo da resposta, eu nunca mais olho na sua cara. Por quê, meu Deus? O que que eu fiz? Será que ele falou, mas o que que ele tá bravo comigo com esse negócio de religião? O que que eu fiz, gente? O que que eu fiz? Eu posso ter a liberdade de crença, respeite o meu direito. Tenho tempo ainda para falar sobre mais uma notícia. Vamos falar sobre uma notícia boa para fechar a live de sexta-feira, então? Vamos falar sobre o Trump. O Trump tá dando, porque é ele que pode bater de frente com a China, né? Eu vi imagens, pessoal, antes de eu entrar aqui, vocês sabem que está acontecendo uma crise ali, né, entre Índia e China. Já rolou alguns atos bem, assim, severos, vamos dizer assim. Eu vi hoje imagens, vídeos de indianos quebrando produtos chineses no país, o clima está bem tenso por lá, e quem pode realmente peitar a China é o nosso amigo, o Donald Trump. E olha essa matéria aqui, lá do Conexão Política, que eu vou ler para vocês. Estados Unidos, Trump cogita rompimento total de vínculos econômicos com a China. Quem gostou, bate palma aí. O presidente Donald Trump disse nesta quinta-feira, dia 18, que desacoplar totalmente a economia dos Estados Unidos com a economia da China é uma opção da administração americana. Ai, que bom! O pessoal do campo aqui precisa, né? Os ruralistas precisam entender que esse dinheiro que vem da China vai ter um custo muito alto, que é a liberdade dos seus filhos. Então, comecem a colocar na balança. O rompimento, chamado de decoupling em inglês, refere-se a um processo de separação das economias e cadeias de suprimentos entrelaçadas dos dois países, o que representaria um grande realinhamento econômico mundial. Ai, que bom! A opção de romper totalmente os vínculos econômicos entre as duas maiores economias do mundo à medida que a relação Estados Unidos-China começou a se tornar cada vez mais conflituosa nos últimos meses. A guerra comercial, seguida pela procura pelos suprimentos de saúde durante a pandemia deste vírus, que não podemos falar o nome aqui no YouTube, mas todo mundo sabe o que é, levantou um movimento dentro e fora do governo americano para reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros. Lembrando, né, pessoal, caso você não saiba, assim, casualmente surgiu uma gripe lá na China e daí fechou todo mundo, teve que ficar em casa e casualmente a China tinha solução para este problema. E tem várias soluções, né? Uma, inclusive, em parceria com o Joãozinho Tranca-Rua, mais conhecido como governador de São Paulo.
A mesma preocupação existe quando o assunto é o setor de telecomunicações, com suspeitas muito sólidas quanto à probabilidade de componentes fabricados pela gigante chinesa, esta demônia da Huawei, darem à China um acesso backdoor ao sistema de comunicações dos Estados Unidos, se usadas na construção de alguma infraestrutura crítica, como das redes de telecomunicação 5G. Em seu perfil do Twitter, Trump disse: hoje, que os Estados Unidos certamente mantêm uma opção sob várias condições de um rompimento comercial completo com a China, e a gente adorou. Americanos apoiam o rompimento. E os brasileiros também. Avisa para ele que não importa, mas a gente está apoiando. Se existe algo claro saindo dessa pandemia, é o fato de os americanos acreditarem que as relações entre Estados Unidos e China precisam mudar. Apoio para essa mudança pode ser claramente constatado em todas as linhas políticas e níveis de educação. Ai, que bom! Os dias dourados da China como centro de manufatura para empresas americanas estão se tornando passado. Ao menos é isso que mais de 70% dos entrevistados sobre o assunto dizem querer em um mundo pós-pandemia. Se essa for a mudança, eu estou muito feliz. A empresa de pesquisa Macaulay Associates divulgou sua pesquisa de atitudes americanas em relação à China em 22 de abril e mostrou que 75% consideram que os Estados Unidos deveriam encerrar sua dependência da China para importação de medicamentos, incluindo itens como respiradores N95 e até ibuprofeno, dois mercados que a China domina. Essa opinião prevalece em todos os pontos do espectro político americano, com 62% dos democratas dizendo que é necessário acabar com alguma ou toda a dependência da China sobre equipamentos médicos. Volto a dizer aqui, 62% dos democratas, pessoal. Democratas é a esquerda nos Estados Unidos. Olha que significativo isso. 80% dos independentes e 85% dos republicanos dizem o mesmo. O que me admira é ter 20% e 15% do pessoal independente republicano que acha que o comércio com a China é bom. Esse pessoal eu acho que está do lado errado do espectro político, mas tudo bem. Quando perguntado se eles concordavam que a vida pós-pandemia significava que as relações comerciais entre Estados Unidos e China deveriam mudar, 72% disseram concordar e apenas 15% disseram discordar. E aí aqui no fim da matéria, tem um link e a gente pode acessar a pesquisa completa. Bom, pessoal, as notícias que eu tinha para hoje, os comentários que eu tinha para hoje eram esses. Deixa eu ver se vocês comentaram mais uma coisa. Agora, 9h52, e eu nem falei como é que tá o tempo para vocês hoje, né? Que eu sempre falo para vocês. Gente, tá um vento meio morno, sabe, de inverno. E eu fiquei sabendo que lá na fronteira, foi na fronteira com a Argentina, teve vendaval. Ontem estava ventando muito aqui no sul. Teve vendaval lá na fronteira, tem umas coisas bem feias, umas imagens bem feias mesmo, uma tragédia mesmo que aconteceu. Mas o clima está agradável, a previsão é de que nos próximos dias chova, tomara que chova durante o final de semana. Quero ficar recolhidinha, lendo, pensando naquela proposta sobre o curso antidoutrinação para os pais que estão preocupados aí com o que acontece com seus filhos dentro da escola. Eu vou estudar algumas estratégias bem legais para vocês blindarem os seus filhos. Quero passar o final de semana trabalhando nesse projeto, por isso que não vai ter The House of Mãe Joana de novo esse final de semana, já adianto para vocês, tá? Mas não é um projeto que eu abandonei. Calma, bumbum, é que eu sou uma só. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Essa aqui eu já li. O Juliano disse obrigada por responder, mas eu respondo todos os superchats, só que quando eu tô no meio do raciocínio eu não paro para ler, mas eu não sei por que ele ficou tão bravo comigo, gente. Patrícia Lara, obrigada pelo super stick. Solange Peça, o bote do presida acontecerá durante o golpe do impeachment,
quando a arapuca cairá sobre todo o bando de hienas, aguardo tranquila. Sabe, Solange, que eu compartilho deste teu pensamento, que se a gente for analisar a fala dele na saída do palácio, ele disse que eles estão esticando a corda e que ela está quase arrebentando, mas que não vai ser o Bolsonaro que vai arrebentar esta corda. Então, no meu entender, é exatamente isso que ele quis dizer. Mas a gente também não tem 100%, que as coisas ali não podem ser ditas muito às claras. Iramer Luiz Ross. Quem nos chama de gado é carrapato. Eu prefiro ser gado do que ser uma anta, que é o que eles são. Fabi Lima. Com todo respeito a qualquer religião, ninguém é obrigado a seguir a religião específica. Pensamento único, religião única é coisa de socialista, coisa de comuna. Queremos liberdade de expressão e religião também. Porra, chatice do cacete. Mas então, obrigada, Fabinho. Então, assim, eu converso com pastores de evangélicas, pastores da igreja adventista, padres, pessoal de todas as religiões, assim, cristãos, né? Falam sobre teologia com cristãos. Gosto bastante do tema, nunca me indispus com ninguém. Acho que cada um tem a liberdade de crença, né? E a gente tem que respeitar a crença dos outros. Eu penso assim, pelo menos. Marcelo Cardoso, a prof guardou a melhor notícia para o fim. Claro, hoje é sexta-feira, pessoal, a gente tem que terminar com uma notícia boa. Deixa eu ver aqui se teve mais alguma manifestação aqui. No... O Juliano disse que não tá bravo com você. Que bom, Juliano. Que bom. Tava nervoso, disse que dependendo da resposta nem olhava mais na minha cara. Eu sou cristã. Meus antepassados que eu falo que fugiram na guerra eram judeus, sim. O vô Jacó fugiu da guerra, era judeu, sim. Então tá, pessoal. Ficamos por aqui. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Vamos aí, sexta-feira, vamos fazer um churrasquinho, vamos tomar uma cervejinha, vamos desopilar um pouco. Eu volto na segunda-feira, às 8h30 da manhã, como sempre, eu me acordo bem cedinho, fico sabendo de todas as últimas notícias, então acorda aí, vai tomando teu café da manhã, vai ouvindo Marisa Morning, já tá sabendo o que tá acontecendo, o que vai acontecer, fica sempre bem informado e na medida do possível de bom humor, né? Na medida do possível de bom humor, porque a gente tem que manter a sanidade mental e o bom humor no meio de toda essa confusão que a gente vive, porque nós, como cristãos, se você não é, eu respeito aí a sua crença, mas acredito que a maioria do público do canal aqui é sim cristão, e todo cristão sabe muito bem que tipo de guerra que a gente está vivendo, mas principalmente, e é o que nos dá alívio, Deus está no comando. Nada nesse mundo acontece sem que ele saiba, sem que ele permita. Então, também é muito importante a gente orar, pedir a Deus para que ele olhe aqui para o nosso país, para esse povo que está lutando pela sua liberdade, pela liberdade dos seus filhos, para a gente afastar essa gente chata e finalmente ter uma vida com um mínimo de normalidade. Não é muito que a gente está pedindo, né? Então, um beijo, um bom final de semana e até segunda-feira, às 8h30 da manhã, aqui no Marisa Morning.